Depois, se a pessoa não estiver contente com as sentenças, né? Com a sentença, ele poderá, então, devolver para a Justiça do Trabalho para que ela possa, então, analisar ou reanalisar e, se for o caso, reformar, ou seja, anular aquela primeira sentença e produzir uma segunda sentença, que será um acórdão no Tribunal Regional do Trabalho, ou mesmo concordar com a sentença de primeira instância, né? E aí nós temos na Justiça Civil, nós temos vários procedimentos, né? Toda vez que há uma sentença, essa sentença ficará sujeita, se for contra o Estado, por exemplo, contra as esferas da administração pública, dentro da organização política, político-administrativa, lá do artigo 18 da Constituição Federal, então será essa ação, ela será sujeita ao recurso, a remessa necessária, né, um recurso necessário, o próprio juiz que prolata a sentença, ele vai recorrer para a instância superior. Isso está no artigo 496 da Lei 13.105 de 2015. Ou senão haverá o recurso voluntário, onde aquela parte que se julgar prejudicada pela sentença poderá recorrer, por exemplo, pela apelação lá do artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, ou pelo agravo de instrumento, agravo, né? Agravo de instrumento era antigamente, pela lei, o artigo 1015, né? Artigo 1015 da Lei 13.105 de 2015, ou mesmo embargos, lá, embargos de declaração do artigo 1022 da Lei 13.105 de 2015, ou se não fazer nada, né? Esperar transitar em julgado, e o trânsito em julgado ele é material, nunca há trânsito em julgado formal, né? Está previsto no artigo 502, artigo 502 da Lei 13.105 de 2015, poderá transitar em julgado. E aí parte para a execução, não é verdade? Execução lá do artigo 783, da Lei 13.105 de 2015, se a sentença for líquida. Se ela for ilíquida, aí o artigo 509 da Lei 13.105 de 2015 prevê aí o processo de liquidação, que é um processo incidental que vai liquidar, ou seja, dar um valor exato para aquela condenação, não é verdade? Então, nós temos aí as possibilidades da remessa necessária do artigo 496, dos recursos voluntários do artigo 994, né, do trânsito em julgado do artigo 502, da liquidação da sentença do artigo 509 ou da execução nos termos do artigo 783, todos eles da Lei 13.105 de 2015. Eu tenho certeza que os senhores vão pesquisar no Google, né, esses efeitos da sentença, ou seja, do uso do duplo grau de jurisdição, previsto lá no artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, 678 de 92, né, que traz aí a possibilidade dos recursos. E na Justiça do Trabalho, quais são os recursos? Quais são os recursos da Justiça do Trabalho? Lá no artigo 893 da CLT, 893 da CLT, tem os recursos no processo do trabalho. Os recursos no processo do trabalho. São 4 recursos no processo do trabalho. 4 recursos no processo do trabalho, né? Veja que é importante que não se pode associar ao artigo 15, o uso subsidiário 15 da Lei 13.105 de 2015, o uso subsidiário do CPC na Justiça do Trabalho. Não se pode também alegar a existência do artigo 767 da CLT, o uso subsidiário do processo civil na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho, ela contém os processos, ela contém os recursos necessários à observação do princípio do duplo grau de jurisdição, conforme prevê o artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José
da Costa Rica. Quais são então, os recursos que nós temos no processo do trabalho? O primeiro deles está lá no artigo 894, que é o chamado recurso ordinário. Aliás, 895, né? 895 é o recurso ordinário. Por que eu falei recurso ordinário? Porque ele faz as vezes da apelação. Lá do artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015. O artigo 895, ele traz aí, na verdade, o recurso para a segunda instância. Então, traz aí uma sentença, né? A sentença atacada, a decisão atacada vai ser uma sentença de conhecimento, ou seja, uma sentença de primeira instância, né? Ou pode ser também, no caso aí, importante, caminho em concurso, um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, desde o que de competência originária. Nós sabemos que há pessoas que têm privilégio, né, de foro, por exemplo, o prefeito é julgado no Tribunal de Justiça, ele não passa pela primeira instância, o governador é julgado pelo Tribunal de Justiça, em alguns casos, não passa pela primeira instância. Então, nesses casos aí, o julgamento do recurso extraordinário será contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, conforme prevê o artigo 115 da Constituição Federal. Então, saiu a sentença da primeira instância ou saiu o acórdão da segunda instância, né? Aí a parte que se julgar prejudicada terá 8 dias para propor o recurso ordinário previsto no artigo 895 da CLT. Né? Então, vejam que a sentença será ou do juiz do trabalho, quando for de primeira instância, né? Ou do TRT, quando for de segunda instância, o acórdão originário do TRT, quando a competência para julgamento for da segunda instância ou for do TRT. Então, o endereçamento que é diferente. Então, cuidado com o endereçamento, uma vez que o recurso ordinário ele vai sair da primeira instância e vai para a segunda instância, né? Quando for decisão do juiz do trabalho. Agora, ele vai sair do TRT contra o acórdão do TRT. Acórdão é o nome que se dá à sentença de segunda instância, né? Não quer dizer que aqueles desembargadores estão lá dormindo, não é verdade? E aí sai um acórdão, não. O acórdão é a mesma sentença, mas na segunda instância. Então, o acórdão da segunda instância será para o TST. Olha essa diferença. Na verdade, o que prevê o artigo 895 da CLT, né? A parte que se julgar ofendida com a sentença, ofendida não, prejudicada com a sentença de primeira instância, vai ter aí como duplo grau de jurisdição o recurso ordinário. Aquele que se julgar prejudicado no acórdão da segunda instância, aí vai ter também o recurso ordinário, só que não para o TRT, que é a segunda instância, e sim para a instância superior, que é o TST, conforme prevê o artigo 92, inciso 2º-A da Constituição Federal. Então, esse é o primeiro recurso no processo do trabalho. Nós vamos aprofundar ainda essa questão do devido processo legal, né, do recurso no processo do trabalho. Então, nós já vimos aí o recurso ordinário do artigo 895 da CLT. Artigo 895 da CLT, cujo prazo é de 8 dias, não é verdade? Cujo prazo é de 8 dias. E aí eu deixo uma pergunta: esses 8 dias, eles seguem o que prescreve o artigo 219 da Lei 13.105 de 2015, ou seja, são contados somente em dias úteis ou é prazo corrido? Isso eu vou deixar para a pesquisa dos senhores e na próxima aula nós vamos conversar sobre a questão do prazo no uso do devido processo legal. O outro recurso está lá no artigo 897, é o agravo de petição, Então, recurso ordinário é agravo de petição. Agravo de petição do artigo 897, a máquina